Olá pessoal, hoje estamos aqui com os empreendedores João e Léo, eles que estão à frente da Floema Manipulação. Hoje nós vamos bater um papo com eles sobre empreendedorismo, sobre marketing. Espero que você possa nesse bate-papo ter alguns insights que possam contribuir na tomada de decisão do seu negócio. Vamos primeiro conhecê-los, vamos entender um pouco quem é João e quem é Léo. E aí João, quem é o João? O que você faz aqui na Floema? Também qual a sua formação? Meu nome é João, eu sou farmacêutico de formação e aqui na Floema eu atuo como diretor financeiro e comercial. Legal, agora vamos conhecer quem é Léo, o que Léo faz aqui na Floema e qual a sua formação. Olá, meu nome é Leonardo, eu sou farmacêutico de formação, também sou mestre em ciências farmacêuticas e especialista em acupuntura e eu sou o diretor técnico aqui da Floema Manipulação. Muito bom, vou começar esse bate-papo com eles perguntando, já aproveito para perguntar, se esse desejo de empreender ele já veio desde criança, ele veio ao longo do tempo, foi sempre uma vontade de vocês empreender ou não? Começando por João. No meu caso, não tive desde criança, porque era uma coisa que eu, na verdade, nem sabia como é que funcionava. Eu tinha um desejo, assim, de criar algo que não fosse genérico, mas eu não sabia o que era isso. Mas dizer, assim, que eu tinha vontade de empreender, não tinha. Foi uma coisa que surgiu com o tempo. Havia um espaço para o empreendedorismo em você, mas você mas eu também não esse nome. Não tinha esse nome também, como não tinha conhecimento, não trabalhei isso. Meu pai é empresário, desde criança eu via o dia a dia dele, e às vezes eu até dizia, não quero isso pra minha vida, mas acho que lá no fundo já foi, meio que a semente foi plantada e foi germinando e fui entendendo, né, e aí no futuro acabou que eu segui esse caminho. Legal, agora eu queria entender de Léo, se esse desejo já veio desde criança, se ele é um desejo antigo ou se é algo novo na sua vida, Léo. Não, só que eu esqueci astronauta, brincadeira, não queria não. Na verdade, meus pais são servidores, né, são aposentados hoje, os dois são servidores, e eu sempre me vi, talvez, como eles. Eu chegava, meu pai parece da bolsa da Telerne, então eu chegava lá e ele tava lá com uma mesa cheia de papel na frente dele, uma segunda mesa cheia de papel no lado, um computador atrás, e eu fazia, meu Deus, eu quero fazer isso o resto da minha vida, pra dar com papel. E é o que eu faço todo dia hoje, eu trabalho com papel, mas eu nunca pensei em empreender. Na verdade, esse flash de empreender começou depois da vida adulta mesmo. Legal, então, como podemos perceber, essa veia empreendedora foi sendo alimentada ao longo da vida de Léo e de João. Nem sempre esse desejo ele nasce desde criança, apesar de, às vezes, na família ter alguém que já empreende. Agora eu queria entender há quanto tempo que existe a Floema, queria entender como foi esse início. Então, o nome Floema é um nome jovem, o nome não tem nenhum ano, mas a farmácia, ela existe há 10 anos, certo? Passou por outros nomes e também por outras administrações, e a gente tá à frente da farmácia há 6 desses 10. A Floema, com esse nome, ela juntou tudo que eu e João a gente sempre quis ter, porque a gente assumiu a farmácia já em andamento. Então a farmácia tinha outra identidade visual que não era nossa, tinha outra cultura que não era nossa, então quando a gente mudou pra Floema, a gente mudou tudo para ser a nossa cultura e nossa identidade visual. Muito bom. E qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram nesse início da Floema, de lá até aqui, ou nesse processo de empreendedorismo como um todo? De toda essa história que vocês já têm no ramo empreendedor, qual foi a maior dificuldade que vocês já vivenciaram? O início foi mais desafiador, 2019, que foi quando a gente assumiu, né? Engraçado porque Léo nunca teve essa visão empreendedora, mas quem me convidou para empreender foi ele. Ele me convidou em 2018, a gente começou em 2019. Como a gente nunca tinha empreendido, a gente não tinha conhecimento técnico, tinha conhecimento técnico da área de farmácia, mas não tinha conhecimento técnico sobre a área de empreendedorismo. Então a gente teve que aprender no decorrer do dia a dia, né? Então no começo foi bem difícil, assim, a questão de estoque, gerenciamento de compras, até do pessoal mesmo, de como lidar com as pessoas, a gente foi bem difícil. 2019, passamos por várias fases também, assim, sempre é um desafio porque, por exemplo, quando a gente foi mudar de nome também foi um desafio porque a gente teve que meio que recomeçar, mas foi um recomeço, que nem Léo disse, para trazer uma característica nossa que a gente não tem na farmácia. Para mim, o começo foi mais difícil. Nesse processo de mudança de nome, de identidade visual, vocês tinham um nome e uma identidade visual que vocês adquiriram. Já existia, já tinha uma marca no mercado, e aí vocês trouxeram uma marca nova, e por isso um desafio tão grande, né, de consolidar uma nova marca no mercado, mas que veio com essa nova marca, toda a experiência, toda a expertise que vocês já tinham, porque toda a estrutura, ela se manteve e se manteve melhorada, né? Ela veio melhorada para o novo espaço. Com certeza. A identidade visual antiga, ela é bem diferente da nossa. Ela realmente não transmitiu o que a gente queria passar, de verdade. Com essa identidade nova, com o nome Floema, com as coisas que a gente usa, com as embalagens que a gente tá usando hoje, é completamente a nossa cara aqui agora. Realmente é a farmácia do João e a farmácia do Léo. E respondendo a pergunta, no início pra mim também foi muito mais difícil, porque eu
chamei o João pra gente fazer essa jornada, mas também a gente não, nem tanto eu quanto ele, a gente sabia zero. A gente fez uns cursos e tal no ano anterior, mas fazer uns cursos é uma coisa e você tá lá no dia a dia, sofrendo entre aspas, aprendendo a lidar com processo e pessoas, é muito diferente. Então, pra mim, o mais difícil foi no início, porque eu já tinha tudo muito engessado como farmacêutico e eu tive que aprender a desengessar um pouco pra poder ser empresário agora. Na faculdade não se aprende a ser empreendedor, gestor. Existem até algumas oportunidades, mas que ensinam muito pouco do que é necessário no campo de batalha na vida real. Olha, eu vou falar por mim, porque eu sou mais velho aqui em relação ao FRN do que o João. Nós dois estamos na UFRN e eu peguei a faculdade de farmácia numa época X e João pegou a faculdade de farmácia numa época Y, bem diferente da época X. Então eu tive uma disciplina chamada Gerenciamento Farmacêutico que a professora estava se aposentando, então você já tira por aí, né? E a segunda coisa, não tinha uma associação como empresa júnior, não tinha na minha época. Eu não vou falar mal do ensino da universidade pública porque é muito bom, mas na minha época era muito voltado para pesquisa e para ensino. Hoje eu sei que eles são mais voltados para essa parte de empreendedorismo, mas eu tive uma pincelada muito fraquinha, João também deve ter mal também, muito fraquinha também, mas na faculdade a gente aprende mesmo a parte técnica de ser o farmacêutico em si. E se vocês pudessem escolher entre começar mais cedo, com menos experiência, e começar mais tarde, com mais experiência, o que vocês escolheriam? Eu acho que no meu caso, eu escolheria começar na época que eu comecei, porque eu sempre tive muito assim de protelar as coisas, né? Então eu acho que quando você demora muito a fazer algo, por mais que você espera muita perfeição para poder iniciar, só que essa perfeição nunca chega. Então você tem que iniciar mesmo sem ser perfeito. Eu acho que assim, a visão que eu tenho hoje em dia é que a gente começou, foi muito difícil no começo, mas que a gente começou numa época certa, porque querendo ou não, tá dando certo. Então, tudo foi aprendizado. A gente tem que ter essa consciência de que tem que começar e aperfeiçoando no meio do caminho, porque se for esperar ficar perfeito, a gente não começa nunca. No meu caso, eu trabalhava em massa manipulação já há um tempo e eu comecei a despertar isso uns 5 a 6 anos antes da gente realmente começar a farmácia, mas pra mim era aquela coisa muito romântica, assim, sabe? Tipo assim, é tudo lindo, perfeito, maravilhoso, vou abrir a farmácia, vou ter um monte de cliente no dia seguinte, não sabia o que era prospectar cliente, não sabia essas coisas básicas. Eu comecei com esse pensamento quando eu saí de uma farmácia que eu trabalhava numa franquia grande aqui do Brasil, saí pra uma farmácia local, que eu tive que me virar pra algumas coisas que na franquia eu já tinha tudo na mão, e eu fiz, eu acho que eu consigo. E nesse acho que eu consegui, eu chamei o João, que é tão doido quanto eu, e aceitou. Tão corajoso quanto eu, aceitou. Então a minha pergunta é, se eu pudesse começar, a minha resposta é, se eu pudesse começar, eu teria começado mais cedo ainda. Apesar de não se estar preparado, mas nunca se está, né? Nunca se está. Se for começar no momento perfeito, nunca vai existir momento perfeito. Se você fizer essa pergunta pra gente daqui a 10 anos, se a gente tá preparado, a gente vai dizer que ainda a gente não tá. Agora uma pergunta sobre a Floema. O que torna a Floema preferida pelos seus clientes? Por que os clientes da Floema compram e recompram aqui? No início, eu acredito que eu trouxe muita gente pra cá. O pessoal já me conhecia dos outros trabalhos, né? Já confiava no meu trabalho. Só que com o tempo, tanto eu quanto o João também, a gente foi trabalhando a nossa imagem, a minha e a dele pessoal, de modo que os nossos clientes, eles retornam pela qualidade do produto que a gente entrega e pela segurança do que a gente faz. Então, a gente trabalhou a marca da Floema, mas antes a gente trabalhou a nossa marca pessoal, tanto a minha quanto a dele. Então, tanto eu quanto o John, a gente passa muita credibilidade e segurança no que a gente faz, porque a gente sempre procura o melhor. A gente sempre procura ter a melhor formação, tanto técnica quanto empresarial. Também a gente procura sempre se renovar. Então, a gente trocou as embalagens, trocou a cara da farmácia, tenta sempre ter os melhores ativos. Então, eu acho que é isso. Por isso que o cliente volta. E a gente consegue fazer isso sem precisar que o cliente tenha um dispêndio muito grande, entendeu? O cliente tem que despender pra gente o justo. Nem barato demais, nem caro demais. Com relação a isso, uma coisa que eu sempre tive na cabeça é assim, quando a gente se mudou aqui para esse prédio, uma coisa que eu bati muito na tecla com relação até ao projeto do arquiteto é que eu não queria algo genérico. A gente tenta não fazer mais do mesmo que as outras farmácias já fazem. Eu acho que os clientes acabam vendo esse diferencial, de ter um quê a mais, de ter uma coisa mais... O atendimento, que a gente procura sempre ser mais rápido, dar o melhor, a questão dos produtos, que nem o Fabiel falou. Então tem essa questão de não ser mais do mesmo, é ter um pouquinho a mais de diferencial, para o cliente se sentir também especial. Se vocês pudessem dizer uma palavra ou uma frase para o cliente de vocês, para que ficasse na memória deles e eles não esquecessem, que palavra ou frase seria essa? Uma palavra assim que eu acho muito interessante para uma farmácia seria cuidado, porque todo mundo gosta de ser cuidado e é o que a gente quer passar para o nosso cliente, né? Que ele está sendo cuidado. Tudo é feito com cuidado para que ele se cuide. Acho que tudo envolve isso, é o cuidado. Até do atendimento, né? Ter um atendimento
atendimento acolhedor, o cliente já está passando, né? Às vezes ele vem com alguma doença, alguma queixa, ele quer ser acolhido. Então, é a questão de mesmo de cuidado. Eu acho que a palavra que eu gosto de falar é excelência. Complementando tudo que o João falou, o cliente ele quer ser acolhido desde o atendimento até a forma final, então a gente tem que fazer tudo sempre com excelência. Como se meu cliente fosse o rei da Inglaterra, então ele é um cliente muito importante, mas ele não é o rei da Inglaterra, ele é o nosso cliente do dia a dia aqui do balcão. Então eu quero que ele seja tão importante quanto uma pessoa pública. Então a palavra que eu gosto de falar é excelência. Muito bom. Só por aí a gente consegue entender um pouco do porquê a Floema vem crescendo, do porquê a Floema vem se consolidando, apesar do pouco tempo com esse nome, já vem aí ganhando seus clientes, adquirindo novos clientes e crescendo no mercado da região. A próxima pergunta ela é relacionada à nossa parceria, a Agência Ângelo, com a Floema. Eu queria entender um pouquinho sobre o que faltava antes de nós iniciarmos a nossa parceria, de fazermos esse trabalho de marketing que a gente faz atualmente. O que mudou, o que faltava, que agora a gente consegue fazer e que a gente pode ainda, com certeza, fazer ainda melhor. O marketing sempre foi acho que para muitas empresas, né? O calcanhar de Aquiles, acho que aqui a gente também. Eu acho que o que faltava muito era a questão mesmo de planejamento, né? De ter uma estratégia por trás daquilo, não ser só um vídeo, não ser só uma ação isolada, mas ter por trás uma estratégia e um planejamento para executar, né? Então, a questão de você planejar o que é que você quer, vai executar e quais resultados você quer colher com aquilo. Na verdade, o resultado do marketing você não consegue mensurar de forma tão fácil, entendeu? O empresário ele quer números, né? Então, muitas vezes a gente não consegue ter um número real, a gente consegue ter um número um pouco mais imaginário, um pouco mais fracionado. Então, o que a gente sofria muito era isso, não tinha a continuidade também das coisas, né? Começava porque não tinha o projeto, não tinha o planejamento. Então, essa era a dor que a gente sentia e a gente tá realmente caminhando para algo muito melhor aqui com a agência. Para complementar essa pergunta, eu queria entender um pouquinho a visão de João e Léo sobre o que eles acham da possibilidade de um dia, na Floema, deixar de investir em marketing. O que eles falariam para você que é empreendedor, que está nos ouvindo, que está nos vendo? O que eles diriam para um empreendedor que está avaliando a possibilidade de investir ou não em marketing, se isso é uma opção? Você não quer mais investir em marketing? Então é porque quer se aposentar? E fechar a empresa para se aposentar e finalizar os negócios? Eu vou contar uma história de uma padaria que tem perto da casa dos meus pais, que assim, cada um tem o seu pensamento, né? Essa padaria é uma padaria de bairro, uma padaria pequena, ela começa a atender às 3 da tarde, mas às 7 já não tem mais pão, porque eles escolheram ser pequenos. Ele quis, com essa padaria, só resolver a família dele. A gente já conversou com ele lá, assim, mais informais, eles falaram, não quero crescer, não tenho interesse em crescer. Então realmente essa pessoa, se brincar, não tem nem nome na fachada. Então esse é um pensamento. Agora, se você quer que seu negócio cresça, que é o que normal tu pode pensar, seu negócio cresça, seu negócio desenvolva, você tem que ter também uma parte estruturada na área de marketing. Eu acho muito importante isso. Porque com o marketing, você ajuda a dar visibilidade à sua empresa e ajuda também a atrair mais clientes. Muito bom, interessante isso. Essa visão de crescimento, de fato, ela é importante para definir se de fato é necessário um investimento em marketing ou não. Se quiser quebrar sua empresa, se quiser fazer que sua empresa seja sempre aquela empresinha ali do bairro, às vezes até da comunidade, nem atende o bairro todo, de fato, você não precisa investir em marketing. Mas se quiser crescer, se quiser alavancar os resultados, sim, é necessário. E não só crescer, né? Porque, por exemplo, a Coca-Cola, né? Hoje em dia, provavelmente a maior marca do mundo, né? E mesmo assim, ela não deixa de estar todo dia na televisão, todo mundo conhece Coca-Cola no mundo todo, eu acho. Tem um exemplo ele falou da Coca-Cola, exemplo da Bombril. A Bombril era com a Coca-Cola a top, né? Que fazia propaganda toda semana, aí um belo dia fez, não vou fazer mais. Aí chegou a Solan e tomou o mercado dela todinho, fazendo propaganda, tanto que ela correu de volta, chamou de volta o ator que fazia e correu pra fazer essa propaganda do Bombril. E a Bombril nunca mais se recuperou. A Solan realmente comeu a fatia do mercado dele. E a Coca-Cola sabe disso, e João deu exemplo, muito bom. A Coca-Cola sabe disso, e você vê a propaganda da Coca-Cola diariamente em todos os veículos. E ela é a referência no refrigerante. Perfeito. Então, para se manter no mercado, também é necessário se investir em marketing, né? Você bem falou no início. Se quiser quebrar, não se preocupe com marketing. E vocês que investem em marketing, vocês que sabem da importância do investimento em marketing, devem perceber que nesse mercado existem concorrentes, existem pessoas, empresários que se inspiram em vocês, acredito. Também copiam vocês. Como vocês lidam com isso? Como é que vocês, ao ver algum concorrente copiando, ou até mesmo uma estratégia que vocês fizeram sendo feita também em outro lugar,
lugar, numa outra farmácia. Como vocês enxergam isso? Eu acho que no primeiro momento é natural você sentir um pouco de ficar chateado, né? Ah, você foi copiado. Mas olhando por outro lado, você vê que aquela sua estratégia ela foi tão boa que as pessoas querem copiar. Então acho que a gente também tem que ver por esse lado, né? Se a gente tá no caminho certo, só quem é imitado é quem dá certo, né? Se você não dá certo, você nunca vai ser imitado. Então eu acho que tem um pouco disso. Não, é verdade, eu falo a mesma coisa. No final fica até honrado. Fiz, me copiou, então eu tô falando bem certinho, então tô fazendo certo o serviço. É uma confirmação, né? É uma confirmação. Hoje as marcas precisam cada vez mais de um rosto para gerar identificação com os consumidores, fazer suas divulgações e terem mais resultado. Vocês colocam o rosto de vocês nas divulgações da Floema. Se hoje vocês forem ver o perfil da rede social da Floema, vocês vão ver lá que tem o rosto de Léo, tem o rosto de João, com muita frequência aparecendo. Vocês percebem que isso faz diferença, que o cliente ele sente alguma diferença, que a gente tem algum resultado positivo diante dessa utilização do rosto de vocês? Com certeza, é uma humanização, né, da marca. Em vez de você pegar foto de banco de imagem, você utilizar as próprias pessoas que estão lá envolvidas no processo de produção e atendimento. Isso ajuda bastante, mas teve o trabalho antes, não de criação, de fortificação da imagem minha e de João, para a gente poder mostrar que a marca é forte porque também somos. Então, eu acredito que foi isso. Essa credibilidade ela foi passada da marca pessoal de vocês para a marca da Floema. E você, João? Acho que é que nem o Léo disse. Pra mim não foi fácil desenvolver essa parte de me expor, de estar falando, mas eu sei que é muito importante essa questão da humanização. Para a pessoa ver que por trás daquela marca existe também pessoas, não é só uma empresa querendo vender, mas a empresa que tem propósito, que tem pessoas por trás envolvidas com aquilo ali. Muito bom. João e Léo, eles são exemplos, de fato, de pessoas que, se não fosse necessário, eles não gravariam para a rede social, assim como eu me incluo nisso também, porque eu não teria, acho que nem rede social se eu não trabalhasse com marketing. Nunca fui do perfil de querer estar compartilhando muito sobre mim, sobre minha vida, enfim, mas isso se faz necessário no cenário de marketing que a gente tem atualmente. Então o João e o Léo são um exemplo a serem seguidos aí de inspiração, que mesmo com vergonha, mesmo sem vontade, mesmo na correria, que é muito grande, estão ali dispostos a gravarem. Por isso a gente tá aqui com frequência fazendo nossas gravações para o perfil da Floema. Vocês percebem que isso impacta de alguma forma o faturamento da empresa? Esse aparecer nas redes sociais? Já perceberam alguma relação entre não apareci e caiu o resultado de vendas, caiu o faturamento? Então, é muito difícil mensurar porque é um número muito abstrato, assim, a gente não consegue perceber. Eu acho que o aumento do faturamento, o aumento das vendas é o resultado de uma série de fatores. Entre eles, o marketing e principalmente a humanização do nosso marketing. Se não tiver um marketing aliado a um bom atendimento, a uma boa qualidade de produto e uma boa prestação final, a gente não consegue fechar o ciclo. Então o marketing ele é uma peça crucial, com certeza, mas ele é uma peça de um conjunto de fatores. O que a gente consegue mensurar muito é o engajamento do material, né? Quando a gente aparece no Instagram, nas redes sociais, quando a gente aparece, o nosso rosto ele gera bem mais engajamento, bem mais interação, e aí a chance disso reverter em venda é maior, né? Do que aqueles posts estáticos só com imagem de banco de imagem, né? Até mesmo quando é uma foto real nossa, por mais seja estático, ele já vai gerar mais engajamento. Nas análises que a gente faz, a gente percebe isso muito claramente, né? Os conteúdos que tem vocês aparecendo e os conteúdos que não tem vocês aparecendo, eles são absurdamente diferentes em relação a alcance, engajamento. Você consegue perceber muito bem isso na prática. E agora, ainda nesse tema de colocar o rosto para divulgar a marca, qual a parte mais difícil disso? Pra mim é aparecer, porque eu nunca gostei nem de tirar foto quando era mais jovem, né? E agora tô gravando, tô me olhando e acho que isso é também uma coisa muito boa pra mim, quanto pessoa, porque é uma coisa que eu me habituei a fazer. Hoje em dia faço com muito esforço, mas faço e sempre tô olhando, me assistindo pra melhorar. Então pra mim essa parte de aparecer. Pra mim é manter a rotina disso. É muito difícil pra mim uma rotina porque é algo que eu ainda sou muito resistente a ter a rotina de gravar, a rotina de postar. Porque na sua rede social pessoal, você tira uma foto, você posta quando você tá com vontade. E se não tiver também no post, tá tudo ok. Na rede social da empresa, você tem que estar lá, tem que estar a rotina, tem que ter o dia certo de se postar. E pra mim o mais difícil foi isso. Manter essa rotina, inserir essa rotina na minha, na verdade. Muito bom. E outra coisa, falar devagar. Falar devagar nos vídeos é muito difícil pra mim também, porque eu falo muito rápido. O que vocês diriam para um cliente que está em dúvida entre escolher a Floema e um concorrente? Eu diria para um cliente que está em dúvida entre escolher a Floema e o concorrente, eu apresentaria todas as vantagens da Floema, tudo que a gente tem para oferecer, desde o atendimento até a atenção farmacêutica, até o fato de a gente ser ainda uma empresa um pouco menor, a gente ainda tem muito relacionamento, nós dois como proprietários, com o cliente. Então acho que o nosso diferencial é isso. Acho que além disso também se até a qualidade do produto, né? Muitas vezes a pessoa
pessoal olha muito o preço e não se atém à qualidade. Quando a gente abriu aqui, eu chamei vários amigos pessoais que são da área farmacêutica para eles conhecerem, né? Eu convidei outros também, tô esperando eles chegarem, mas os farmacêuticos eles já vieram e todos eles gostaram demais. E eles não tinham noção do quão rígida a nossa legislação e quão rígidos são os nossos processos também. Esse foi um pouco do nosso bate-papo com o João e Léo da Floema Manipulação. Agradeço a você que nos assistiu. Muito obrigado e até a próxima.